Olá, gente querida, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Feliz Ano Novo! Estamos aqui juntos para o nosso primeiro culto online do ano de 2023. O ano que, pela fé, para todos nós, já é o ano do nada me faltará, como o Salmo 23. E nesse ano, Deus vai restituir tudo que foi tirado de você. Ele vai trazer justiça, prosperidade, saúde, restauração para todos vocês. E é por isso que a gente está aqui, para te guiar nessa jornada de vitória, nessa jornada de restauração. Então, aproveita e fica com a gente até o final desse nosso culto. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Olá, muito boa noite. Hoje já é 1º de janeiro, já é um feliz ano novo. Estamos aqui mais uma vez para dar essa palavra, essa direção, para que possamos realmente ter os resultados que queremos nesse novo ano de 2023. Em nome de Jesus, vai ser um ano de vitórias. E no final do nosso culto, nós vamos fazer uma oração. Depois, obviamente, da nossa reflexão sobre a palavra de Deus. O que você precisa ter agora em mãos, e para cada culto que nós fizermos, os cultos online, é a sua Bíblia. Isso é muito importante, você ter uma Bíblia, uma caneta e um papel para tomar nota de tudo aquilo, os pontos mais importantes da palavra, do ensinamento que a gente vai compartilhar com você. Nós temos visto que muitas pessoas têm sofrido demais as frustrações, os fracassos, as derrotas. E o pior de tudo é não entender o porquê estão passando por tudo isso. Não compreender o fato de serem pessoas boas, religiosas, evangélicas, frequentadoras, talvez, da sua igreja, e pessoas de oração. Pessoas de oração. Muitos dizem, poxa, eu passo a minha vida orando. Eu não entendo por que tanta coisa ruim acontece. Por que tudo que eu tento fazer dá errado? Eu oro, peço a Deus. Não é isso que acontece contigo? Você ora, pede a Deus, você... Sim. Apenas que na oração você fala com Deus. E na sua oração, Deus ouve você. Na sua oração, Ele ouve a tua dor, a tua tristeza, os teus desejos, os teus sonhos. Deus, Ele ouve você. No entanto, você não ouve a Deus. E para você, para cada um de nós, né? Porque nós estamos incluídos nisso. Para todos nós fazermos escolhas na vida, tomarmos decisões, nós precisamos ouvir a Deus. Ouvir a voz de Deus. Receber a direção dEle, que talvez não seja exatamente aquilo que a gente quer escutar. Talvez o que Deus tem para nos dizer não é algo confortável de ouvir. As coisas que Deus nos fala, elas nos colocam em conflito com muitas ideias, conflito com muitas crenças. A palavra de Deus nos põe em conflito com nós mesmos, em conflito com os nossos sentimentos. Vale ressaltar uma coisa, até com uma pessoa pedindo orientação, ela me perguntou, pastora, Deus nos diz não? Que muitas vezes a gente acha que Deus vai dizer sim. Ah, meu Deus, eu quero isso, sim. E muitas vezes eu acho que o mais difícil é entender que Ele vai dizer não. Às vezes numa coisa que a gente quer muito, mas aquilo no futuro não vai ser bom por algum motivo. E de repente Ele nos diz não. E é um momento muito difícil de nós entendermos, mas é necessário. Porque nós temos que entender e ter a confiança que Ele sabe o porquê que Ele está dizendo não. Igual quando, por exemplo, o seu filho, que é criança, que
que você diz para ele não fazer certas coisas, que ele acha na cabeça dele que aquilo vai trazer um bem-estar, um prazer para ele, e a longo prazo você sabe que não. E você diz não, ele se chateia. Então, da mesma forma, Deus ele diz não para nós. Exato. E quantas vezes você já disse não para o seu filho, como a pastora está falando aqui, mas na verdade era um ainda não. Você não está pronto para isso. Você não está preparado para isso. Então Deus, ele é o nosso Pai. E quando Ele diz um não para você, na verdade é ainda não. Ainda não é o tempo, ainda não é o momento. Porque Ele vai esperar o teu amadurecimento, o teu crescimento espiritual, o teu desenvolvimento, você se capacitar mais para aquilo, porque, digamos, que você receba tudo aquilo que você pede sem estar preparado. Aquilo acaba destruindo você, acaba arruinando a sua vida, por não estar preparada, psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente capacitada para receber um determinado cargo numa empresa, para receber uma determinada autoridade, para receber certas coisas. Talvez não esteja preparado, mas não significa que Deus não vai te guiar, te preparar, te capacitar para você chegar lá. E aí sim, Ele vai dizer sim e amém para você. Está entendendo? O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus, ainda quando Ele diz não, ainda não. Porém, muitas pessoas não querem fazer isso. É igual quando a mãe, muitas vezes, tem filhos que você fala não e ele desobedece, porque ele quer satisfazer a sua vontade. Então, depois vem as consequências. E nós, como os filhos de Deus, realmente, se somos filhos obedientes, devemos realmente, ainda que sofrer naquele momento, poxa, Deus não quer isso, mas confiar, saber, mas eu confio que Ele tem o melhor para mim. Uma porta se fechou, um trabalho, às vezes você queria tanto um trabalho e aquilo não se deu, aquilo não se concluiu, alguma situação que você queria muito e não se deu. E, inclusive, essa senhora que me falava, ela falou, não, Deus me disse não e se abriu uma outra porta muito melhor. Então, ela estava nessa conclusão. E realmente isso acontece. Então, você que está em um momento que Deus disse não para você, saiba, o melhor ainda está por vir. Mantenha a sua fé, a sua confiança. Isso é essencial. A mensagem de hoje, que nós vamos ler, se você tiver a sua Bíblia para acompanhar, é em 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Vamos lá então. Diz o seguinte: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, que era um profeta, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa. Asa era o rei de Israel. Então, o profeta recebeu uma mensagem do Espírito Santo direcionada ao rei. Então o rei, para ter sucesso no seu trono, para ter sucesso no seu reinado, em dirigir o seu povo, um governante e, diga-se de passagem, um pai, uma mãe, um esposo, um patrão, um diretor de uma empresa, qualquer pessoa que quer ter realmente sucesso, ela precisa de uma direção sábia. Ela não pode agir pelo que sente, agir pelo impulso, agir no improviso, agir no momento. Não. Ela tem que ser preparada para todas as situações. Agora você entende por que muitas vezes Deus não entrega tudo para a gente? Mas Ele nos prepara primeiro? Então o Espírito de Deus mandou dizer para o rei, e diz assim: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Quando diz ouvi-me, o Espírito diz ouvi-me, isso me faz lembrar das 7 cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia. Isso aí está no livro do Apocalipse. No final de todas estas cartas,
o Senhor Jesus dizia: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, uma coisa é você orar, como a gente está falando, é Deus ouvir você. Outra coisa é você ouvir a Deus, ouvir a direção de Deus. Então, o Espírito Santo vem e diz: ouvi-me. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Quer dizer, Deus não está se escondendo de você. Porém, se o deixardes, vos deixará. Se o deixardes, vos deixará. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Se o deixardes, Ele vos deixará. Quando eu estava lendo isso aqui hoje, eu lembrei da história do filho pródigo. Você já deve ter ouvido alguém falando sobre essa história, essa parábola que Jesus falou. E ela é uma parábola muito linda, mas ela tem uma lição preciosa, importantíssima. O filho, um pai tinha 2 filhos, e o filho mais moço lhe disse: pai, dá-me o que me é por direito, dá-me a minha parte na herança. Foi o que o filho disse. O pai, ele não negou a herança, ele não negou o que o filho estava lhe pedindo. O pai ouviu o filho, como Deus nos ouve. Obviamente que o filho lhe pediu algo que era direito, que era seu direito. Uma coisa que a gente tem que entender primeiro é que Deus, ele nunca vai atender a algo que não seja justo. Ele nunca vai atender um pedido que não seja justo, que não seja um direito assegurado por uma promessa dele. Deus não atende tudo que a gente quer. Ele atende aquilo que ele prometeu. Ele não é obrigado a fazer o que ele não prometeu. Um exemplo: uma mulher se apaixona por um homem casado e tem um caso com esse homem. E ela vai para uma igreja e começa a fazer corrente, campanhas e pede a Deus para que esse homem se separe da mulher para se casar com ela. Porque na cabeça dela, esse homem a ama, ele não ama a esposa dele e ele está infeliz com a esposa dele. Esse pedido, ele nunca vai ser atendido por Deus. O diabo pode até atender um pedido desse. O diabo com certeza vai atender. Porque o diabo quer ver famílias destruídas, lares desfeitos. Mas Deus não. Deus, ele reconstrói famílias. Deus, ele não destrói um para abençoar outro. Né? Então, tipo, você vai destruir uma família para construir outra. Não é assim que Deus funciona. E, lamentavelmente, essas coisas acontecem aí por uma escolha do ser humano. Mas não é a forma que Deus age, né? Ele não vai atender esse pedido. Porque não é direito, não é justo. Não é justo. Se a mulher desse homem, que ele está traindo, ela vai para a igreja, ela faz uma corrente, ela faz um voto com Deus, ela clama a Deus, diz: meu Deus, eu quero o meu marido transformado e quero que o Senhor afaste a amante dele. Deus vai ouvir a esposa, ele não vai ouvir a amante, ele vai ouvir aquele que tem direito. Sempre vai ouvir aquele que tem direito, por causa da sua palavra, das suas promessas. Então, o pai, que nessa parábola representa Deus, e os filhos, que somos nós, o pai atendeu o pedido do filho e lhe deu parte da herança. Não lhe perguntou o que ele ia fazer, lhe concedeu o pedido. O que o filho fez? Ele pegou esse dinheiro e foi embora de casa. Foi para uma cidade distante e começou a viver como ele queria. Começou a fazer tudo o que dava na sua cabeça.
Começou a viver, a andar com meretrizes, a se embriagar, a andar em festas, noitadas, e foi gastando todo o seu dinheiro, até não sobrar mais nada. Na verdade, esse filho, ele, quando saiu de casa, é porque ele não queria mais ouvir o pai. Presta atenção nisso. O pai o ouviu, mas ele não queria ouvir mais o pai. Ele não queria mais receber a direção do pai, porque ele achava que aquilo era besteira. Ele achava que o pai o estava controlando. Que tudo que o pai dizia não faça era uma forma do pai impedi-lo de ser feliz. Então ele decidiu seguir o seu caminho do seu jeito. Ele pegou o que recebeu, a bênção que recebeu e se afastou do pai. O pai o ouviu, ele disse, mas eu não quero ouvir o senhor. Eu vou fazer da minha cabeça, eu vou seguir meus sentimentos, meus impulsos, meus desejos, minhas emoções. E o resultado disso é que toda a herança que ele recebeu, todo o dinheiro que ele tinha, ele perdeu. E começou a passar necessidade. Começou a passar fome. O pai fez alguma coisa para impedir isso? Claro que não. Porque o que é que Deus faz para nos impedir de sofrer? Ele nos dá a sua palavra. Ele nos dá uma direção. Mas o rapaz não buscava isso, né? O rapaz não queria. Ele foi viver a sua própria vontade. Exatamente. Então é o que diz. Se o buscardes, ele se deixará achar. Mas se o deixardes, foi ele que quis deixar. Uma escolha, né? Ele escolheu deixar o pai. Como muitas pessoas, elas escolhem deixar de ouvir a voz de Deus. Que ela acha que é aquele negócio, né? Você tem vontade de fazer uma coisa, você não sabe se é o melhor, mas é o que você quer fazer. E a pessoa teima. Eu quero fazer isso, eu sou feliz assim, sem pensar no que pode acontecer. E não existe escolha sem consequência. Não existe decisão sem consequência. Não pense você que você vai fazer o que der na sua cabeça e que a vida não vai te cobrar, que a vida não vai mandar o boleto para você. A vida vai cobrar. Não significa que o mundo ele é feito de tentações. Não vão existir situações que vão te provocar, a necessidade que você tem, né, de viver aquela situação. Muitas pessoas elas estão vivendo um relacionamento difícil, aí aparece uma terceira pessoa, né? A pessoa no trabalho está passando uma situação financeira difícil, aparece uma forma dela ganhar dinheiro para tentar preencher a necessidade que ela tem dentro de casa, né? Então situações vão aparecer no caminho de qualquer pessoa, você sendo de Deus ou não, as tentações elas sempre vão existir e a escolha você vai ter que tomar. Você vai escolher se vai ouvir a voz de Deus ou se vai ouvir o seu impulso. Ainda que seja por uma necessidade. Ouvir o seu instinto ou a sua necessidade. Porque aí depois a pessoa vai falar assim, não, mas eu estava passando aquele momento, ou no meu casamento, ou dentro da minha casa, ou enfim, situações que eu precisava daquilo. Verdade. Mas não, aquilo está errado. Não tem desculpa. E nada do que nós fizermos longe da presença de Deus vai dar certo por muito tempo. Por exemplo, né, a pessoa se sente presa, né? O rapaz, ele estava ali com o pai, né? Ele queria uma liberdade, né? Poxa, tudo tem que pedir pro meu pai. Eu não posso fazer o que eu quero. Ele queria uma liberdade, né? Mas essa liberdade, essa falta de liberdade o protegia de certa forma. Mas ele queria estar ali, né? Ir mesmo em busca para descobrir. E assim, se ele esperasse, ele ia receber a herança igual. Mais velho, mais maduro, mais preparado, com a cabeça mais no lugar. Na hora que ele pudesse ter a liberdade que ele queria. No momento mas que ele... não era o momento, ele era muito jovem. Porque ele era muito jovem. E eu acho que até isso pode acontecer, né? Você que é jovem, de repente, você tem seus pais no lar cristão,
né? Ou você vive uma vida aí que você fala assim, poxa, eu não posso fazer isso, eu não posso sair, meus pais não me deixam, né? E você se sente preso, né? E você tem essa necessidade, mas a pessoa, você que é jovem, você tem que ter paciência. Você tem que saber que Deus, não pensar assim que vai ser para sempre. Deus, ele vai te dar liberdade, mas ele não vai te dar a liberdade que o mundo dá, né? A liberdade que é para você, que vai te trazer uma satisfação no momento apenas. Só naquele momento, e você vai ser livre. Eu sou livre naquele momento, mas vai trazer uma consequência ruim. Isso que eu acho que deve ser, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas você que é jovem, você que é moço, você que é um rapaz, né, que quer a sua liberdade, mas você é um jovem cristão e se sente às vezes, poxa, eu não posso nada. Você tem que ter paciência. Saber esperar o momento certo de tudo, para não errar. Para não errar. Você sabe que muitos motoristas, eles se envolvem em acidentes, alguns por imprudência, outros por imperícia. Imprudência é a pessoa que sabe o que tem que fazer, mas ela se arrisca. A imperícia é aquele que ele não sabe o que está fazendo. Ele é novo de carta, então ele não sabe estacionar direito, acaba raspando o carro, ele não sabe fazer uma curva numa garagem, acaba raspando a porta do carro, porque ele não é perito. E assim também, ninguém nasce sabendo de tudo. É com o tempo, com a experiência, com a vivência que a gente vai ficando mais maduro, mais consciente, mais pé no chão. Aí sim, a liberdade, essa liberdade é bem-vinda, porque ela vai ser muito bem desfrutada e com responsabilidade. Esse jovem, ele perdeu tudo, a ponto de passar fome. Ele foi trabalhar de cuidador de porcos. Um dos piores empregos daquela época que se podia imaginar era cuidador de porcos, que eram considerados pelos judeus como um animal imundo. Um animal imundo que nem se comia. O judeu não come porco até hoje. E ele se tornou, naquela cidade, um cuidador de porcos. E ele desejava comer a lavagem dos porcos. Olha que situação, olha que ponto que ele chegou. Ele perdeu tudo, ele não tinha mais nada. E ele queria comer a lavagem dos porcos. E até isso era negado para ele. E ele tendo sido um filho legítimo. Porque ele era filho legítimo com a herança. Né? Igual a pessoa, quando ela escolhe, né? Ela deixa de ser não tem paciência e ela decide, não, ela não quer ser filho legítimo de Deus, ela quer ir na sua própria vontade. Mas olha o que ela nega e olha o porquê do que acontece. E no momento de consciência, esse rapaz disse, quantos empregados, quantos servos do meu pai estão agora comendo melhor do que eu? E ele disse, voltarei para a casa do meu pai. E direi, pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Me permita ser tratado como um servo teu. E ele foi até a casa do pai arrependido, disposto a se reconciliar com o pai, porque ali naquele momento em que ele perdeu tudo, ele entendeu porque o pai lhe dizia, filho, não faz isso, filho, não vai para lá, filho, não faz desse jeito. Porque ele fez todo o contrário do que o pai mandava. E ele sentiu na própria pele, na carne, que o pai estava certo. Vamos pensar, né? Um jovem rico, né? Imagina que ele saiu ali, quantas pessoas se aproveitaram dele. Sim. Quantas pessoas deviam falar, meu querido amigo, né? Que se fazia de amiguinho dele. E se aproveitou porque ele estava cheio de dinheiro, né? Quantas situações devem ter ocorrido com esse jovem? E quando perdeu tudo, todo mundo sumiu. Não tinha mais amigo, não tinha mais ninguém. Que de repente, poxa, tanta gente se aproveitou, não podia ajudar ele em alguma coisa? Dar um emprego? Não, olha a situação, ele teve que trabalhar numa coisa terrível. Exatamente. Você está percebendo, você está pegando o espírito do que a gente está falando? Então ele decidiu voltar para o pai. E o pai não o renegou. O pai o
Esaú viu de longe esse filho vindo, todo sujo, fedorento, fedendo a chiqueiro, faminto. Devia estar muito magro, com aspecto de doente. E o pai viu de longe e foi correndo ao encontro do filho. O pai não ligou para o cheiro ruim do filho, não. O pai o abraçou, o beijou, colocou um anel no seu dedo, trouxe sandália para os seus pés, então até descalço ele estava, mandou calçar o seu filho, mandou preparar uma festa, porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha só que coisa bacana e como essa mensagem que o Espírito deu para o rei Asa é verdadeira. Porque no momento em que esse filho pródigo deixou o pai já não pôde mais influenciar na sua vida, nem nas suas escolhas, nem nas suas atitudes, nada. Então é como diz, se o deixardes, o deixará. Mas se o buscardes, ele se deixará achar. Então, ainda que na vida você tenha feito muitas coisas erradas, você já frequentou uma igreja, já serviu a Deus, já foi um pastor, uma missionária, um obreiro, um diácono, já foi uma pessoa muito usada por Deus, mas alguma coisa aconteceu, você teve um momento de fraqueza, você teve um tempo de decaimento, se afastou da presença de Deus, está com a vida toda dando tudo errado na sua vida, e você acha que Deus não te quer mais, você acha que Deus não vai te receber mais, tem vergonha de voltar para a igreja porque acha que vão te recriminar, que vão olhar para você. Olha, volte para Deus. E você pode fazer isso agora. Agora. Não precisa esperar o domingo para você ir no culto de uma igreja. Não, você pode fazer isso exatamente agora, nessa oração que a gente vai fazer. Entender que tudo que você precisa fazer para a sua vida ser uma bênção é você ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Deixa Ele te guiar. Acompanhe os nossos vídeos que nós fazemos, nossos cultos online. Peça aconselhamento, peça orientação, procure alguém que sabe mais do que você, procure um pastor para conversar, um pastor de confiança. É uma pessoa que tem uma experiência de vida, né? E também, às vezes, existem muitas pessoas de Deus, mas que não têm uma experiência de vida, então muitas vezes nem vai saber te orientar. Uma pessoa de Deus, mas que talvez não saiba entender a sua situação. Não fique sozinho, não fique sozinha aí deprimida, achando que não tem jeito. O Pai, Ele continua de braços abertos para você, agora mesmo, para te receber, para mudar a sua vida. Ele não vai olhar para o teu passado, Ele vai olhar para esse momento. Se você estava num caminho errado, fazendo alguma coisa errada, agora é o momento de você dizer, meu Deus, me perdoa, eu vou mudar. Se você estava na dúvida, ainda não entregou sua vida para Jesus, então entregue agora. Fala, Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, meu coração, meu futuro. Eu aceito o Senhor como meu Salvador. E a partir de hoje, siga a direção da palavra de Deus. Se afaste de tudo que não presta, do caminho errado, e deixa Deus te guiar. Tá bom? É isso mesmo, não se esqueça, a sua vontade é isso que você está aí sofrendo. Eu quero esses desejos, essas situações, essas sensações todas, vai passar. Coloca na mão dele, fala para Deus, eu tenho vergonha. Deus, Ele sabe tudo que passa na sua cabeça. Você pode falar tudo. Né? O Senhor Jesus, quando Ele veio aqui, Ele teve toda a experiência de como o ser humano sente e vive. Então fale para Ele e esses desejos, eles vão desaparecer. A partir do momento que você colocar para Ele, e Deus vai te dar calma, te dar tranquilidade, saber que tudo tem hora certa. E você vai chegar, ter a sua liberdade, o seu sonho realizado, né? Tanto a mulher que tanto espera por um marido, por uma pessoa que quer conhecer, ter um relacionamento, a pessoa que quer prosperar, que tem uma necessidade, que quer crescer na vida, que vê um futuro brilhante. Eu quero ser alguém,
e de repente hoje é uma pessoa que nem consegue ter acesso aos estudos, tem muitas situações, mas tem paciência, Deus está te vendo, não desista, persevere e Deus vai te abençoar. Então agora é o momento da oração. Vamos falar com Deus, reflita em tudo que a gente falou. Tenho certeza que o Espírito Santo vai guiar você. A pastora vai fazer essa oração nesse momento. Isso, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, dobre os seus joelhos, enfim, fique da forma mais confortável para realmente falar com Deus e entre na presença de Deus verdadeiramente, sabendo que Ele vai te ouvir e te fortalecer. Meu Deus, eu quero pedir agora por todos aqueles que estão nos escutando, nos ouvindo, aí com uma necessidade, com um sofrimento, com algo, meu Deus, com talvez uma coisa que a pessoa quer muito, mas não pode. Essa pessoa que é jovem, essa pessoa que, como eu dizia, que quer crescer na vida, mas tem aí talvez a sua juventude, tem muitas travas, tem muitos empecilhos, sabe? Essa pessoa que é inteligente, essa pessoa que tem muita dificuldade em conseguir esperar, tem muita ansiedade, sofre muito, talvez até mesmo com dores, e também não vê resultado na sua cura e pede, não acontece, e ela não sabe como viver. Então que o Senhor venha agora fortalecer a cada uma delas na sua dificuldade, na sua fraqueza, e venha arrancar agora toda espécie de mal, seja físico, espiritual, psicológico, na área emocional, em nome de Jesus, que agora, meu Deus, todas as mazelas, todos os males sejam caídos por terra, eles caiam por terra agora, em nome de Jesus. Em lugar dessa fraqueza, venha a força, a sabedoria, a direção, que o Espírito de Deus venha sobre ela para direcioná-la, dar-la paciência, para que ela venha conseguir chegar no seu percurso, meu Deus, na hora certa, saber esperar, porque o Senhor o vê nessa fraqueza e nessa dificuldade. Receba agora força, fale com Deus agora qual é a sua luta, a sua dificuldade, o que você precisa, porque Ele te acolhe. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa os pensamentos que você tem, mas o que importa é os pensamentos de Deus a seu respeito, o que Ele quer de você. Então, entregue tudo na mão dEle agora e creia que Ele está agora recebendo as suas orações. Em breve, Ele vai trazer essa resposta, Ele vai trazer tanto aquilo que o Senhor, que a senhora, que você é jovem, moça, rapaz, mulher que tanto tem sofrido aí com esse marido, mulher que tanto tem visto esse homem aí na bebedice, nas drogas, Ele vai libertar esse marido, Ele vai te dar o sonho que você deseja, mas permaneça firme, Ele vai te dar a direção certa. Então que todos agora sejam fortalecidos dessa fé, dessa força e dessa certeza que tudo já mudou pela fé nos seus pensamentos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela certeza de que o Senhor nos ouviu. Derrama a tua bênção sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Olha, tenha a plena convicção de que o Deus vivo, Ele nos ouviu, nos atendeu, mas a partir de hoje, comece a ouvir a voz de Deus, a ser guiada, dirigida por Ele. Você não vai errar, muito pelo contrário, as coisas vão começar a florescer na sua vida, tá bom? Olha, se você está aqui com a gente pela primeira vez, ou você que já nos acompanha também, chegou até o final, parabéns, que Deus abençoe você. Não esqueça, já que a gente está aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, todas as notificações, deixa o seu like e compartilhe essa reunião, compartilhe esse culto online nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da sua igreja, no grupo da sua família, nas suas redes sociais. Abençoe alguém, seja canal de bênção na vida de muitos, deixa Deus te usar, tá bom? E por último, quero convidar você que quer ter um ano muito abençoado, que realmente o ano de 2023 seja o ano do nada me faltará. Eu quero convidar você que acredita no Espírito
espírito que nós transmitimos, acredita no nosso trabalho, você que crê no que a gente está fazendo, para que nesse mês de janeiro você faça uma oferta de fé, um voto com Deus, uma oferta de todo o seu coração, de confirmação da fé, uma oferta de R$23, direto na conta da Igreja Real da Glória de Deus. Inclusive, a gente está deixando aqui, olha, a conta, a chave Pix, a agência, a conta do Banco Bradesco, onde você pode exercitar a sua fé, fazer um Pix e honrar a Deus com essa oferta de R$23. Ano de 2023, Salmo 23 é o salmo que diz: nada me faltará. Escreve aí agora, você que crê, nada me faltará. E pode ter certeza, esse ano você vai ter tudo aquilo que você sempre sonhou. Deus vai colocar na tua mão grandes oportunidades. Aproveite todas elas e seja muito abençoado. Conte com as nossas orações. Nós estamos aqui por você e para você, tá bom? Gente, de segunda a sexta-feira nós temos a oração do meio-dia. Participe com a gente por aqui mesmo. E no domingo que vem, o nosso culto online será ao vivo, às 9h30 da manhã. Nós esperamos por você, onde nós vamos louvar, adorar, nós vamos invocar o nome do Espírito Santo. Aí na sua casa, onde você estiver, você pode conectar direto na sua televisão e nos acompanhar nesse culto maravilhoso. E a presença de Deus vai perfumar e encher o seu lar. Se você não pode vir até nós vamos até você, não tem problema. Com toda certeza nós vamos. Não vão ter desculpa. Nós vamos até você, é verdade. Gente, um grande prazer estar aqui falando com vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Jesus, fiquem na fé. Isso, um beijo, tenha uma semana maravilhosa. Saiba que nós já estamos no ano do nada me faltará. E faça o seu voto, faça a sua oferta, que Deus só vai começar a trazer chuvas de bênçãos para vocês. Um beijo e feliz ano novo de novo, que a gente está no começo. Tchau, fica com Deus. Tchau.